Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Quando as coisas dão errado, pequenas coisas como domingo passado ou coisas maiores, é sempre um bom teste para o seu grau de presença. Então isso lhe dá uma reflexão do quão presente você está ou não presente quando algo dá errado. Está lá para que você possa olhar para trás. Pode ser o seu caso, talvez não se você olhar para o domingo passado. Houve alguma reação de qualquer tipo contra o que é? E o que é que acha que não estava lá? Ele não fez bem, eu estava aqui, mas ele não alcançou minha expectativa. Muitos de vocês, então, podem achar que não chegou a nossa reunião marcada, o que você pensou dizendo que você disse verbalmente, através de comentário para as pessoas ao seu redor, ou que sua mente comentou sobre isso, é uma coisa interessante de se olhar e acompanhar o comentário mental. Qual foi a emoção? O que veio com isso? E alguns de vocês, eu tenho certeza, já estavam tão presentes que não houve sensação de chateação, desapontamento, raiva, irritação, algum tipo de reclamação mental. Talvez alguns de vocês apenas entraram em meditação, apenas se tornaram presentes e perceberam que não precisam de Eckhart Tolle para estarem presentes. Mas se houve uma reação, então é muito útil, retrospectivamente. Geralmente eu não gosto, como vocês sabem, não gosto de que vá ao passado, mas de vez em quando pode ser útil olhar para uma reação passada em que talvez você tenha perdido a consciência, em que você perdeu a presença. E você não se bate, você apenas diz, que interessante, havia a mente falando. Havia uma emoção acontecendo com isso e eu estava completamente conectado. Me tornei algo que me dominou. Então, sempre que algo dá errado, grande ou pequeno, você reage contra isso de uma forma ou de outra. Em outras palavras, você é contra o que é. E em última análise, em um estado disfuncional, em que formas extremas tornam-se insanidade. Insanidade normal, eu quero dizer. Então, a reação contra o que é, ou o alinhamento completo com o que é. E aí está você. Isso significa que sempre que algo dá errado, você reage ou você vai mais fundo na presença, mais fundo em si mesmo. Você pode perceber com pequenas coisas, quando pequenas coisas dão errado, você vai um pouco mais fundo para um lugar onde você não precisa que o externo seja dessa ou daquela maneira, porque você já sente a plenitude da vida. Nesse momento, você já sente como consciência, e nada precisa ser adicionado a isso. Às vezes é só quando as coisas dão errado. Muitas vezes é só então, para muitas pessoas que ainda não são capazes de entrar voluntariamente na presença, só então a possibilidade de ir mais fundo se abre para eles, ou eles se tornam reativos. Então, outro exemplo é que você está parado em uma esquina, encontrando alguém,
esperando para encontrar alguém, para algum compromisso, e ele ou ela não aparece. Então você fica lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O que acontece durante esse tempo dentro de você, em sua mente? E o que a sua mente está dizendo sobre isso? E então, é claro que as emoções que são reflexo da mente e sobre o que ela está dizendo sobre isso, é uma coisa interessante de olhar para o que é que a sua mente está comentando. E você está totalmente identificado com o que a sua mente está dizendo? Ou você percebe, opa, esses são apenas julgamentos que estão surgindo. E aí há uma oportunidade, a possibilidade, a oportunidade de abrir mão de todas as interpretações. Naquele momento, enquanto você está parado ali na esquina e a pessoa não aparece, abrindo mão de todas as interpretações, apenas esteja lá, como o campo da presença. Então, para fazer isso, você vai ter que ir mais fundo, onde o que quer que aconteça na superfície da vida não determina mais o seu estado de consciência, sua felicidade ou infelicidade. E é uma sensação maravilhosa de liberdade. Se você pode estar livre de coisas externas, então em algum momento você chama a pessoa e diz onde você está ou onde ela estava. E pode haver então uma explicação perfeitamente razoável porque ele ou ela não pôde vir. Ou nesse caso, todos os seus comentários mentais, que talvez tenham sido negativos, são revelados como totalmente inválidos, totalmente imprecisos. Foi uma interpretação totalmente errada e que é possível. Ou pode ser que seus comentários mentais foram justificados e essa pessoa diz, olha, eu esqueci completamente. Eu estava fazendo outra coisa. E qual é a reação então em você? Sou eu de tão pouca importância para essa pessoa? Que ele ou ela esqueceu do nosso compromisso? Esse também é um pensamento interessante. E esse pensamento pode levar a muitos outros pensamentos. Em um nível puramente prático, é claro. Se isso acontecer várias vezes e essa pessoa não aparecer, então você simplesmente não marque mais para se encontrar com essa pessoa. Você pode fazer isso sem nenhuma negatividade ao redor disso. E é exatamente o que é um estado muito poderoso para estar imediatamente com o que é isso e o que é, em vez de dizer mentalmente que não deveria ser, ou fortalecer seu ego reclamando sobre isso. Da mesma forma que dizendo que não deveria ser, porque quanto mais você pode reclamar de alguém ou algo, quanto mais forte o ego inflado se torna, bufando e bufando, eu chamo assim, quanto mais você pode bufar e bufar sobre as pessoas e o que elas fazem ou sobre essa pessoa, é claro que o ego parece cada vez maior. É como um balão que está a crescer. Quanto mais você bufa, e maior ele vai ficando. Você pode viver sem bufar. E bufar, reclamar dos outros, o que eles fazem ou o que eles deixam de fazer, ao invés de bufar e bufar. Se você tiver um comentário para apontar algo
que seja algo prático, isso pode ser feito. É uma questão diferente. Mas bufar não é nada. E isso não tem nada a ver com mudar a situação. O que muda é a sua maneira de lidar com a situação que se torna disfuncional. Para que você possa dizer a presença de uma pessoa, observando outra pessoa, se essa pessoa nunca reclama de ninguém, isso é um bom sinal. Presença não reclama de ninguém. É extremamente raro encontrar pessoas assim. Mas talvez você já esteja a caminho, ou talvez esteja naquele estado em que abandonou toda aquela futilidade de reclamar de outras pessoas. Em sua vida não significa que isso é errado. É claro, entre aspas, dar errado não dá errado. É a interpretação mental que diz que está dando errado. Mas estamos usando aquele rótulo convencional de coisas dando errado para apontar para algo muito importante. Nossas expectativas não estão sendo atendidas. Você não está conseguindo o que quer, algo acontece que não deveria estar acontecendo, ou algo não deveria estar acontecendo, como foi no domingo passado. Como você sabe, há sempre 2 níveis para isso. Eu estou falando e apontando algo que é útil em sua vida diária. Ao mesmo tempo, há uma presença aqui. Então é por isso que chamamos de meditação. Não é uma meditação convencional. Mas enquanto falo sobre tomar consciência de um certo tipo de disfunção, ao mesmo tempo há uma presença lá. E então funciona em 2 níveis. E também é por isso que a pausa é importante. Quando não há palavras, para que da próxima vez algo aconteça errado, pequeno ou grande, já existe tal presença que a reação nem sequer surge. Ou há uma reação e então há o reconhecimento imediatamente. E após 1 segundo ou 1 minuto depois, há o reconhecimento de que há uma reação. E há um reconhecimento de que a mente está criando sua história em torno da simplicidade do que é. E há o reconhecimento de que você não precisa disso. Você está melhor sem isso. Você é mais eficaz no que faz. Quando está livre disso, então há uma escolha de então estar presente em vez de ser reativo. E então a reação diminui e a presença toma seu lugar. Surge a reação. Então isso é uma coisa enorme. Quando de repente você percebe, na mesma situação, 1 minuto atrás você estava chateado e reativo, e então reconheceu isso. O reconhecimento vem naturalmente da presença intensificada. E então você se tornou a presença em vez da reação. E então a reação desmorona. E então, na mesma situação em que, minuto depois, você está livre de aborrecimentos e se sente fortalecido, isso significa que os externos não te controlam mais. Então, como eu disse, vamos ser gratos por todas aquelas ocasiões em que as coisas dão errado. Elas são sempre uma oportunidade para ir mais fundo. E se algo grande der errado, algo realmente grande, algo que desmorona em sua vida, então você terá que ir muito mais fundo. Então a sua profundidade aumenta. Quando você apenas deixa de ir um pouco chateado, você vai um pouco mais fundo. Mas quando algo grande acontece,
uma perda grande em sua vida, então você tem que ir ainda mais fundo. E é sempre milagroso descobrir, de repente, que você pode ser livre de coisas externas no que diz respeito ao seu estado interior. A calma é nossa natureza essencial. E o que é a calma? É o espaço interior, ou a consciência, onde as palavras são assimiladas e se transformam em pensamentos. Sem essa consciência, não haveria percepção, não haveria pensamento, nem mundo. Você é essa consciência em forma de pessoa. Quando você perde contato com sua calma interior, perde contato com você mesmo. Quando perde esse contato, fica perdido no mundo. Sua mais íntima noção de si mesmo, de quem você é, não pode ser separada da calma. Ela é o eu sou, mais profundo do que seu nome e sua forma externa. O equivalente ao barulho externo é o barulho interno do pensamento. O equivalente ao silêncio externo é a calma interior. Sempre que houver silêncio à sua volta, ouça-o. Isso significa apenas o perceba. Preste atenção nele. Ouvir o silêncio desperta a dimensão de calma que já existe dentro de você. Porque é só através da calma que você pode perceber o silêncio. Veja que, quando percebe o silêncio à sua volta, você não está pensando. Está consciente do silêncio, mas não está pensando. Quando você percebe o silêncio, se instala imediatamente uma calma, alerta no seu interior. Você está presente. Nesses momentos, você se liberta de milhares de anos de condicionamento humano coletivo. Você se sente culpado por algo que fez ou deixou de fazer no passado? Uma coisa é certa, você agiu de acordo com o nível de consciência ou de inconsciência que você tinha na época. Se estivesse mais alerta, mais consciente, teria agido de outra maneira. A culpa é outra forma que o ego tem para criar uma identidade. Para o ego, não importa que essa identidade seja negativa ou positiva. O que você fez ou deixou de fazer foi uma manifestação de inconsciência, que é natural da condição humana. Mas o ego personifica a situação e diz: eu fiz tal coisa. E assim cria uma imagem de si mesmo como ruim, falho e insuficiente. A história mostra que os seres humanos cometeram inúmeros atos violentos, cruéis ou prejudiciais contra os outros e continuam a cometê-los. Será que todos os seres humanos devem ser condenados? Será que são todos culpados? Ou será que esses atos são apenas expressões de inconsciência, um estágio no processo de evolução do qual estamos nos libertando? As palavras de Cristo, perdoai o Senhor, pois eles não sabem o que fazem, podem ser usadas em relação a você. Existe uma energia vital que você pode sentir em todo o seu ser, em cada célula do seu corpo, independentemente dos seus pensamentos. Nesse estado de consciência, se você precisar usar a mente para algum fim prático, ela estará presente. E a mente funciona muito bem quando a inteligência maior, que é você, se expressa através dela. Talvez você não tenha se dado conta, mas aqueles breves períodos em que fica consciente sem pensar já estão ocorrendo natural e espontaneamente em sua vida. Você pode estar fazendo algum trabalho manual, andando pela casa,
aguardando o embarque num aeroporto e estar tão presente que a estática habitual do pensamento se interrompe e é substituída por um estado de alerta. Ou você pode estar olhando o céu ou ouvindo alguém falar, sem fazer qualquer comentário mental. Suas percepções se tornam transparentes como cristal, sem qualquer pensamento para toldá-las. Mesmo que você não perceba, a verdade é que essa é a coisa mais importante que pode acontecer a você. E o começo do processo de mudança, do pensar para o estar presente, alerta e atento. Sinta-se à vontade com o não saber. Isso leva você para além da mente, pois ela está sempre querendo tirar conclusões e interpretar. A mente teme não saber. Assim, quando consegue ficar à vontade com o não saber, você já foi além da mente. Um conhecimento mais profundo, que não é baseado em qualquer conceito, vai emergir desse estado. Quando você percebe a natureza apenas através da mente e do pensamento, não pode sentir a força de vida presente nela. Você só vê a sua forma e não se dá conta da vida que existe dentro da forma, o mistério sagrado. O pensamento reduz a natureza a uma mercadoria a ser usada para obter lucro, conhecimento ou qualquer outra vantagem utilitária. A floresta secular fica reduzida a madeira rentável. O pássaro se transforma num projeto de pesquisa. As montanhas são massas de pedra e terra a serem exploradas ou conquistadas. Ao se aproximar da natureza, deixe que haja espaços onde a mente esteja ausente e não existam pensamentos. Ao se deixar estar dessa forma na natureza, ela vai lhe responder e participar da evolução da consciência humana e planetária. Perceba como uma flor é presente, como ela se entrega à vida. Você já olhou bem atentamente para aquela planta em sua casa? Já permitiu que aquele ser familiar, mas misterioso, que chamamos de planta, lhe ensine seus segredos? Já percebeu a profunda paz que emana dessa planta? Já sentiu como ela está cercada por um campo de calma? No momento em que você percebe a calma e a paz que emanam de uma planta, ela se torna sua mestra. Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com o chefe indígena norte-americano, para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse: "Estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem achar alguma coisa. Estão sempre agitados e descontentes. Não sabem o que desejam. Achamos que são loucos." Não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda, sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes, no tempo de Buda. E muito antes desse tempo. "Por que vocês estão sempre ansiosos?" Jesus perguntou aos discípulos. "Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas?" Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em seu livro O Mal-Estar na Civilização.
mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida no planeta. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação. Eu estou me sentindo à vontade neste momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou então pode perguntar: o que está acontecendo dentro de mim neste exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa. Embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Quem não? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o seu momento atual num inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e aqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito.
exceto de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e lhe dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Vamos começar a faxina então? Valeu, até logo, tchau, tchau.